Amém? Muito bem. Esta noite nós vamos conversar um pouco sobre a nossa vontade e a vontade de Deus. Será que no nosso dia a dia nós estamos executando a nossa vontade ou a vontade de Deus? Quando olhamos a oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus 6, o verso 10 vai falar o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Creio que muitos já disseram essa frase, e muitos oram essa oração e utilizam essa frase. Só que essa oração é uma oração que nós, se refletirmos nela, essa frase, seja feita a tua vontade, eu acho que talvez nós não falaríamos como falamos. Porque quando eu digo isso, Senhor, seja feita a tua vontade, nós queremos dizer que estamos renunciando à minha vontade. Se é para ser feita a vontade de Deus, renunciamos à nossa vontade. Não estamos no direito de ficar talvez chateado ou triste se a vontade de Deus for feita. Nós temos que entender que não sou eu que determino. Às vezes olhamos ou ouvimos na televisão, ouvimos na rádio, pastores que estão determinando coisas para Deus. Não existe isso. É nós que vamos receber aquilo que Deus determina para a nossa vida. Eu não posso determinar nada, é Ele que determina sobre a minha vida. Às vezes podemos também fazer algumas perguntas como, então, o que Deus quer para a minha vida? Será errado eu pedir? Não, não é errado nós pedirmos ao Senhor. Nós fazemos isso todos os dias e temos que continuar pedindo ao Senhor. Porém, temos que lembrar que a vontade dEle é que tem que ser prevalecida sobre as nossas vidas. E esse é o grande problema que encontramos hoje em dia. Porque quando a minha vontade, ela não é realizada, ela não é aceita, eu simplesmente não a pratico. Quando Deus praticamente desenha para mim uma resposta, mas aquela resposta não é aquilo que eu queria ouvir, eu simplesmente ignoro aquilo. Então, não é errado você pedir. É errado você não obedecer. E às vezes Deus, Ele pode responder exatamente aquilo que você está pedindo. Ele pode responder exatamente aquilo que você está pedindo. Eu sempre gosto de lembrar de quando eu queria vir para Valadares. Em novembro de 2022, Deus já tinha falado no meu coração que eu viria para essa igreja. E não tinha nada. E eu, ao mesmo tempo, com muita fé, com muita vontade que isso acontecesse. Mas as coisas não estavam acontecendo. Mas todos os dias eu falava: Deus, eu quero ir para Valadares, mas é a tua vontade que vai prevalecer. E quis Deus que eu viesse. Então Deus, Ele ouviu exatamente o que eu pedi. Ele fez exatamente o que eu quis para a glória e honra dEle. Mas Ele poderia ter feito algo totalmente diferente. Repito, o importante é obedecermos aquilo que Deus está falando aos nossos corações. Quando confiamos em Deus e falamos: Deus, seja feita a tua vontade, é uma questão de fé e obediência. Será que nós estamos tendo fé e obediência quando pedimos algo para Deus? Ou você está pedindo, querendo receber, e se não receber, você vai ficar de mal de Deus. A sua comunhão, talvez, ela vai ser até interrompida. Conheço pessoas assim.
Por que você saiu da igreja? Ah, porque Deus não fez isso. Será que quando Deus diz não para nós, é porque Ele não gosta de nós? Só diz não quem nos ama. Se seu pai te diz um não, é porque ele te ama, irmão. Se sua mãe, meus adolescentes, é porque ele te ama. Se o pastor, é porque ele te ama. Se Deus, é porque Ele te ama. Deus nos ama. Por isso que Ele nos fala não às vezes. Apenas obedeça. E quando falamos das nossas vontades, e eu olho para a palavra do Senhor, eu me deparo com uma história de Sansão. Talvez a história de Sansão, quando você ouve a palavra de Sansão, você vai se lembrar de qual episódio? Do corte de cabelo, só dessa cena, né? Que a maioria conhece essa história. Mas quando analisamos toda a história de Sansão, nós vamos perceber que ele fez a sua vontade. E a sua vontade, que foi feita, o levou à morte. E é sobre Sansão, nesse primeiro momento, que eu queria compartilhar com os irmãos. Sansão decidiu viver as suas vontades. Abra a tua Bíblia em Juízes 13. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos voltar em alguns textos. Mas agora nós vamos ler apenas os versos 1 ao 5, para conhecer um pouco Sansão. Juízes, capítulo 13, versos 1 a 5. Capítulo 13, a minha versão diz o seguinte: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, pois eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Amém? Até aqui por enquanto. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor, que nós vamos ler outros versículos. Como podemos ver, o milagre começa. A sua mãe não podia ter filhos e ela fica grávida. Acabamos de cantar uma música aqui sobre isso. O menino será nazireu, que significava consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. Então aquele menino, ele já era consagrado ao Senhor. E como nazireu, até o final do culto eu vou falar certo, em nome de Jesus. Ele não podia beber bebida forte. Interessante que eu fui pesquisar, irmãos, nem suco de uva e muito menos a uva, ele podia chegar perto. Era o voto que eles tinham. Eles não podiam comer coisas imundas, não raspar o cabelo e nem tocar em cadáver, nem da sua própria família. Ele não podia ir no velório da sua própria sogra ou, enfim, do seu pai, da sua mãe. Isso era uma pessoa consagrada ao Senhor e era o caso de Sansão. E como disse, podemos sim fazer as nossas vontades. Mas será que nós estamos preparados para as consequências das nossas vontades? Ontem eu preguei e eu falei uma frase que era mais ou menos assim: é a gente que complica a nossa vida. Porque se você é um leitor da palavra de Deus, se você é um praticante da palavra de Deus, é muito fácil viver a vida. O problema é que a gente às vezes pula algumas coisas da palavra do Senhor. Aquilo que não me agrada, eu faço isso. Eu finjo que não está na Bíblia. Mas se eu obedecermos tudo que está aqui, a nossa vida será muito mais fácil. Eu creio nisso. E o pecado, ele sempre o levará para mais longe que você imagina. Sansão fez a sua escolha.
E nós vamos começar agora a discorrer pecados que Sansão começou a cometer. E esses pecados que Sansão começou a cometer, o levou a um lugar que ele nem imaginava. E o pecado é assim conosco. Nós começamos a pecar, gostamos do pecado, achamos que nós vamos até a esquina com o pecado, e quando a gente percebe, a gente já foi quarteirões. Quando percebemos, já atravessamos uma cidade. Lembrem-se disso. O pecado sempre vai te levar para mais longe do que você imagina. Quando olhamos, eu queria que você olhasse aí comigo, Juízes capítulo 14. Os versos 3 e 4. Vai dizer o seguinte: porém o seu pai e a sua mãe lhe disseram: será que não há mulher entre as filhas de seus parentes, ou entre todo o nosso povo, para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Vamos lá. Sansão, ele poderia namorar, casar ali com várias pessoas. E justamente o povo, que vamos dizer estava aprisionando ele, era um povo rival dele, ele resolve mandar um WhatsApp para a menina daquele povo, que era inimiga dele. Já começa errado. Já começa errado a história. E olha que os pais, assim como os pais em 2024 continuam fazendo com os filhos, alerta. Filho, tem tanto parente nosso aqui, suas primas, bonita. Na época podia, gente, calma. Olha o povo aqui, para que ir lá? Mas Sansão faz o quê? É só dela que eu agrado. Ele, mesmo ouvindo os conselhos do seu pai, mesmo seus pais o alertando, ele escolheu fazer a sua vontade. Ir atrás daquela mulher. A desobediência começa aqui. E uma desobediência aos pais. E eu tenho dó, compaixão, não sei qual é a palavra, do filho que não honra e que não obedece os pais. Porque o que a palavra fala que vai ser a consequência, você resolve lá com Jeová depois, com Deus. Filho tem que honrar e obedecer pai até a morte, em nome de Jesus, irmãos. Honrar e obedecer os pais. Às vezes, adolescentes, eles são doidos para fazer 18 anos, para viver a vida. Ah, meu Deus. Obedeçam seus pais em nome de Jesus. Honrem os seus pais em nome de Jesus. Os pais de Sansão tentaram abrir os olhos dele, porque os pais de Sansão o amavam. Assim como os pais de vocês, eu tenho certeza que os amam. Quando olhamos o versículo 7 do capítulo 14, olha aí comigo. 7. Então foi Sansão àquela mulher, e falou com ela, e dela se agradou. O abençoado continuou desobedecendo. Ele foi até aquela mulher. Quando olhamos os versículos 6 a 9, volta aí um pouquinho, Sansão engana os seus pais. Olha como Sansão engana os seus pais. Versículo 6 do capítulo 14. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão com quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai, nem a sua mãe o que havia feito. O 7 que já lemos, agora o 8. Depois de alguns dias, voltou para casar com ela. Olha o erro aí, ele conversou, não agradou da conversa e resolveu pedir a abençoada em casamento. Ele botou um buquê de flor. Voltou para casar com ela. E afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo de mel nas mãos e se foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estavam seu pai e a sua mãe, deu-lhe um pouco de mel e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do próprio leão. O que isso tem a ver? Lembra que ele não podia comer comidas impuras?
Ele não podia. Ele não podia comer a comida e ele não podia tocar no cadáver. E ele faz tudo errado, irmãos. Ele toca no cadáver e come a comida, o favo de mel. E para piorar a situação, ele dá para os seus pais. Ô Sansão abençoado. Tudo errado. Um pecado que começou ao olhar a mocinha lá da outra terra, já estava o levando para muito longe, ao ponto de enganar os próprios pais. Os próprios pais. Tudo que Sansão queria era uma esposa, mas escolheu uma mulher filisteia, o que por si só já era um pecado. O erro começa aqui, como eu já disse. Mas Sansão, ele quis fazer aquilo que ele queria. Ele a queria e pensou que nada mais iria acontecer com ele. Ele pensou que a sua escolha não traria mal a ninguém. E tem hora que nós somos assim, sabemos que a nossa vontade é errada. Tem hora que praticamos alguns pecados que eu já sei que é errado. E mesmo assim, como Sansão, sabendo, sendo orientado, eu vou lá e cometo aquele pecado. Sansão tinha sido avisado de todas as formas. E às vezes nós somos avisados de todas as formas, através de um PGM, através de uma EBD, através de uma pregação, através de uma canção. Nós somos alertados sobre o que fazer e o que não fazer em todos os momentos. E mesmo assim eu continuo fazendo aquilo que agrada ao meu coração, desobedecendo a Deus. Às vezes nós estamos igual a Sansão. Talvez não desobedecendo o pai, mas fazendo o que é errado, sabendo que é errado. Por isso que eu disse que é eu e é você que complica a nossa vida. Mas a história, irmão, não acabou não, tem muito trem ruim ainda, calma. Poderíamos parar por aqui. Mas Sansão é um homem arretado. Não foi isso que aconteceu. No seu casamento ele deu uma festa com muita bebida. Lembra da bebida? Ele não podia nem chegar perto. E Sansão abriu os vinhos tudo lá e falou: vamos tomar vinho todo mundo, está liberado. E o pau quebrou naquela festa e a giripoca piou. Poderíamos talvez ter parado aqui. Sansão poderia estar lá na recepção do seu casamento, falado: meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu não podia nem chegar perto e estou tomando todas. Ele poderia falar: Deus, pequei contra o Senhor. Pai, mãe, me perdoe, eu desobedeci o Senhor. Ele poderia confessar ali o seu pecado e apagar todo aquele erro dele e começar uma nova vida. Ah, mas Sansão é um cabra da peste. O que já estava ruim vai piorar muito mais. De repente ele começa a fazer umas mágicas lá para tentar impressionar os seus convidados, a troco de presente. Ele gostava de presente. Juízes 14, verso 10, Juízes capítulo 14, verso 10, vai dizer: o pai de Sansão foi à casa daquela mulher, e Sansão deu ali um banquete, como os moços costumavam fazer. Olha o banquete que Sansão deu ao povo. E o texto vai continuar dizendo: quando os filisteus viram Sansão, convidaram 30 companheiros para entrarem com ele. Então Sansão lhe disse: vou propor um enigma para que vocês o decifrem. Se nos 7 dias das bodas vocês puderem decifrá-los e me explicar o seu significado, darei a vocês 30 túnicas e 30 mudas de roupa. Olha que coisa boa. Mas a história nos diz que o negócio ficou feio. Ele embaralhou lá aquela mágica dele, aquele enigma, não sei o que ele arrumou lá. E ele mata os 30. Ah, tá tão ruim mesmo, deixa eu matar esse povo aqui. Pega os presentes que eles trouxeram, não dou presente, acabou. Irmãos, a gente tem que começar a entender a consequência do pecado.
Olha o caminho que o pecado está levando Sansão. A história de Sansão poderia ser totalmente diferente, porque ele era um bebê consagrado ao Senhor. Logo depois da boda do seu casamento, Sansão já estava enrolado até o pescoço. A nossa vontade, a nossa desobediência vai sempre nos levar para mais longe que você pensa. O pecado, ele vai sempre também te reter por mais tempo que você gostaria. É possível que Sansão tenha planejado cruzar a linha do pecado por pouco tempo. Talvez ele pensou, eu vou casar, vou dar uma festa, e está tudo certo. Mas após a sua festa, ele já tinha desobedecido, ele já tinha mentido para os seus pais, ele já tinha cometido 30 assassinatos. Um caminho que levou à sua destruição. Um homem sábio, depois da primeira vez que Dalila tentou enganá-lo para descobrir o seu segredo, se ele fosse um homem esperto, ele teria metido o pé. Há um ditado que diz que errar uma vez é humano, mas persistir no erro ou errar de novo é burrice. E Sansão, ele foi tentado ser enganado pela primeira vez por aquela mulher. Aquela mulher devia ser muito bonita, irmãos, porque a mulher apaixonou o homem mesmo. Ela tentou enganá-lo uma vez, e mesmo assim ele continuou com ela. Deus estava literalmente desenhando para Sansão: meu filho, sai disso. E às vezes Deus está desenhando para nós: meu filho, sai desse relacionamento, sai desse emprego, sai desse curso. Porque esse curso, esse emprego, essa faculdade, esse relacionamento está te levando para o inferno. E você está fingindo que nada está acontecendo. O namorado trai uma vez, trai duas vezes, bate, você não, ele vai mudar. Não vai não, irmãos. Sai fora em nome de Jesus. Chuta que é laço. Para onde os seus relacionamentos estão te levando? Aquela mulher só queria o mal de Sansão. O pecado sempre tem uma aparência atraente. Eu imagino, como eu já disse, aquela mulher devia ser muito atraente. E nos dá uma promessa de satisfação, mas nunca entrega o que promete. E é por isso que nos faz voltar e querer pecar cada vez mais. O pecado, ele nunca vai te satisfazer apenas com uma bebida. O pecado nunca vai te fazer apenas com um roubo, apenas com um adultério, apenas com a prostituição. Ele não vai te satisfazer apenas uma vez. Ele vai querer que você faça mais, e não vai te satisfazer nunca. Porque ele quer te prender, ele quer te aprisionar naquele pecado. E às vezes nós estamos lá, não estou feliz, não estou satisfeito, eu quero mais. Cuidado. Você acha que vai ficar por pouco tempo, e quando você percebe, ficou a vida inteira. O pecado sempre vai custar mais do que você está disposto a pagar. O pecado vai custar sempre mais do que você está disposto a pagar. E quando a gente acha que vai pagar uma coisa e o preço é diferente, a gente fica assim: nossa, eu fui agora de férias, estava de férias, irmãos, muito bom, tá? Mas estava com saudade dos irmãos. Fui lá para o China Park, trem bom demais. Aí me falaram que eu ia ter 10% de desconto. Aí o pobre, né, já vai calculando lá o dia que vai ficar, menos os 10%, vai sobrar, vai dar certinho. Chego para pagar, a mulher fala: não tem 10% de desconto não. Aí está lá com a família toda. Vou brigar por causa de 10% de desconto? Não, tem problema não. Aí você dá uma do homem da casa, né? Não, pode passar aqui no cartão 2 vezes. Mas por dentro, indignado. Acontece assim com a gente. Quando você planeja pagar um preço e não paga, a gente fica triste, chateado.
E o pecado é dessa forma. Você pensa que vai pagar um preço. Você está até disposto a pagar um preço. Mas ele vai custar sempre mais caro que você pensa. Mais caro que você imagina. Não importa qual seja o preço, ele sempre será mais alto. E quando você descobrir, talvez pode ser tarde demais. Sansão pensou que ainda estava seguro, que ainda poderia se livrar como sempre fazia, mas agora ele já tinha sido pego. O seu pecado custou-lhe tudo: sua liderança, sua visão e, por fim, a sua vida. Sansão, uma criança consagrada a Deus para libertar o povo dos filisteus, e não aconteceu nada disso. Porque Sansão, ele fez aquilo que ele queria. Sansão teve uma consequência muito grande, que foi a morte. Qual a consequência da sua desobediência, talvez, esta noite? Qual a consequência da sua vontade, daquilo que você tem feito, que você quer esta noite? Eu sinto lhe informar que a consequência vai vir. Não sei quando, não sei como, mas a consequência, ela vai vir. O salário do pecado é a morte. Será que estamos no mesmo caminho de Sansão? Será que estamos fazendo a nossa própria vontade? Para onde as suas escolhas têm o levado? Para onde a sua escola, eu estou repetindo isso muito porque eu trabalho com jovens e adolescentes. Eu falei isso ontem, às vezes o adolescente, o jovem fala para mim: pastor, ora para mim passar na faculdade, na federal. A gente ora, realmente a gente ora. E aí o abençoado passa e some da igreja. Aí você vai perguntar: por que você não está vindo na igreja? Já para ir da faculdade. Então, não entendi não, hein? Ou então, pastor, ora para me namorar. O pastor acho que é santo casamenteiro. Mas eu gosto de unir uns casais aí de vez em quando. Fica quieto, deixa baixo. Pastor, ora para minha irmã namorada. Aí eu oro realmente. E aí arruma a namorada e some da igreja. Aí eu oro para terminar, ué. Às vezes estamos assim. Para onde as suas escolhas têm levado. Talvez nesse momento você deve estar se perguntando: Edgar, então como saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Para não deixar que as minhas próprias vontades sejam feitas de forma errada. Talvez você está se perguntando: Edgar, e aí o que eu tenho que fazer? Eu estou com uma dúvida, eu estou pensando num curso, eu estou pensando num relacionamento, eu estou pensando na mudança de cidade. Como saber se isso é de Deus para a minha vida? Eu vou te dar agora algumas dicas de como descobrir isso, que eu também não sei te falar não, vou te dar algumas dicas. E a primeira dica: ore pedindo sabedoria ao Senhor. Provérbios 2:6, pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Para qualquer decisão que você for tomar, seja você solteiro, adulto, casado, jovem, adolescente, qualquer decisão, ore pedindo sabedoria. Eu tenho certeza que Deus vai te responder de alguma forma. O nosso problema é que a gente vai lembrar de orar depois da decisão já tomada. Aí é tarde demais. Um outro conselho: reflita na vontade revelada que é a Bíblia. Provérbios 2:6 vai falar do discernimento. A palavra é o nosso discernimento. Se você lê a Bíblia, eu falo isso muito com adolescente e com jovem, às vezes chegam lá: pastor, posso fazer isso, irmãos? Você lê, sabe, já sabia a resposta. Às vezes nós chegamos para os nossos líderes, ou para pessoas perguntando algo, que a gente já sabe a resposta. Ou, se pelo menos lesse a palavra do Senhor, já sabia a resposta. E aí você tem que ir lá com o menino e falar: vão lá, abre lá a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Façam perguntas antes de escolher a sua vontade. É lícito essa decisão que eu vou tomar, seja na minha empresa, no meu negócio. É lícito o que eu estou fazendo? Comprando um carro. É lícito o que eu estou fazendo? Convém fazer isso?
Convém não ter dinheiro lá comprar um carro? É benefício para mim? Edifica alguma coisa? É escravizante? Será que aquele curso que você tanto sonha não vai te escravizar? Será que aquela carreira que você tanto sonha, será que não vai te escravizar? Será que a sua decisão é útil para a vida das pessoas? Faça essa pergunta. Eu vou ser útil para alguém? E a principal, vai glorificar a Deus? A sua decisão vai glorificar o nome do Senhor? Irmão, se você fazer essas 5 perguntas para você mesmo, você vai estar fazendo a vontade de Deus para a sua vida, se você for obediente. Onde eu posso utilizar melhor os meus dons? Faça essa pergunta. Qual local oferece maiores tentações e que devo evitar? Recentemente, eu conversando com uma jovem lá de Coronel Fabriciano, ela foi para a Federal e a gente se encontrou num casamento há 15 dias atrás. Ela falou assim: diga, meu sonho era Federal, passei, estou lá, mas estou querendo voltar para casa. Eu falei, por quê? Não é o meu lugar, a tentação ali é demais. E eu me conheço, eu não vou resistir. Então eu estou pensando em voltar para o Vale do Aço. Já conversei com os meus pais e a gente está olhando essa possibilidade. Irmãos, que consciência. Todos nós sabemos os nossos pontos fracos, as nossas tentações. E se você sabe as suas tentações, para que você vai lá? Para que você vai lá? Deixa eu lá ver como é que é. Não, você se conhece. Olha o que Sansão, ele não podia chegar nem perto da uva. Nem perto da uva, da fruta. E bebeu foi tudo. A uva, o vinho, o suco e tudo. Busque conselhos. Antes de tomar atitudes, busque conselhos. Eu gosto muito de conversar agora com o pastor Hélio. E eu até conversando com a Isabel ontem, falando que eu sou de uma época que tudo que eu ia fazer, eu comunicava ao meu pastor. Eu perguntava ao meu pastor a opinião dele. Eu acho que eu estou velho já. Porque hoje os adolescentes, quando eu vou saber, já viajou, já saiu da igreja, já fez tudo errado. Eu sou o último a saber. Às vezes, quando eu vou descobrir, já está no curso errado, fazendo tudo que é errado. Busque conselhos. Busque conselhos em pessoas sábias, em nome de Jesus. Provérbios 15, 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Converse na sua casa. Mãe, pai, é esse curso que eu estou pensando. O que o senhor, o que a senhora acha disso? Pastor, o que o senhor acha disso? Um amigo experiente, avô. Meu avô, de vez em quando eu procuro ele, que também já, bem de idade. Mas tem alguns assuntos que eu procuro, principalmente se for para trocar chuveiro, consertar tem lá em casa. Ele é expert nisso. Ele fica lá no telefone brigando comigo, porque eu não sei trocar uma resistência. Mas vou aprender em nome de Jesus. Busque conselhos. As pessoas mais velhas, mais experientes. Provérbios 13, 20, vai falar que aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábios. Mas o companheiro dos tolos acabará mal. Com quem você tem andado? Com os sábios ou com os tolos? E já caminhando para o final, vimos aqui a triste história de Sansão, que fez exatamente tudo o que ele queria. Ele fez exatamente as suas vontades. E acabamos de ver na Bíblia que essas vontades deu tudo errado. Mas tem uma pessoa na Bíblia que fez diferente. Uma pessoa na Bíblia que chegou a pedir a Deus que não acontecesse aquilo.
mas que acima de tudo fosse feita a vontade de Deus na vida dele. E a vontade de Deus foi contrário à vontade dele. Eu estou falando de Jesus. Jesus, ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Ele chorou, ele teve fome. Ele era um ser como nós. E no ato ali da sua morte, Mateus 26, 39, e adiantando-se um pouco, prostrou sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Irmãos, Jesus é Jesus, né? Chegar lá no céu, vou dar um abraço nele. Ele era 100% Deus. Ele poderia talvez nem orar. Talvez. Mas naquele momento de aflição, ele dobra os seus joelhos e vai conversar com o Pai. Falando: Pai, eu não quero morrer não. Passa esse negócio para outra aí que quero não. Quer morrer não. Mas ele fala na oração dele: mas eu não quero morrer. Que a tua vontade seja feita. Esse versículo nos revela de uma maneira muito clara como Jesus, em sua humanidade, voluntariamente rendeu-se à vontade do Pai em todas as coisas. Jesus provou que nós podemos triunfar, mesmo sob as provações mais extremas. Ele quis escapar do cálice, mas não contra a vontade do Pai. Ele quis escapar do cálice, mas não contra a vontade do Pai. Interessante que mesmo tendo Jesus se prostrado sobre o seu rosto, orado, a sua vontade não foi atendida. Irmãos, vamos pensar aqui, rapidinho. Quem é Jesus e quem sou eu? Eu sou o último da fila do pão. Se Jesus, que era o primeiro da fila do pão, não teve o seu pedido atendido, por que eu quero que o meu seja? Por quê? Sou melhor que Jesus? Você é melhor do que Jesus? Se for, vem cá em nome de Jesus. Vem cá agora, vou dar um abraço. Prestem atenção nisso. Nem a vontade de Jesus foi atendida. Então, meu irmão, a sua, esquece talvez. Esquece talvez. Como eu disse, se Deus quiser, Ele pode sim fazer a tua vontade. Mas não pense, não viva como Ele fosse falar sim para você em todas as ocasiões. A vontade de Deus, ela é sempre melhor para a nossa vida. Às vezes, de imediato, a gente não vai entender. Às vezes, o não que recebemos de Deus, aquela porta fechada, aquela demissão, aquela reprovação na carteira de habilitação, aquele término de relacionamento, na hora você não vai entender nada. Mas Deus, Ele sabe o que é melhor para a sua vida. E lá na frente você vai entender todo aquele processo que você passou. Deus opera de uma maneira admirável em nossas vidas, fazendo tudo quanto é necessário para a sua glória e para o nosso bem. E a ressurreição comprovou que a escolha de Jesus foi acertada. Por causa da obediência de Jesus, nós estamos aqui esta noite. Por causa da obediência de Jesus, nós estamos aqui nesta noite. Agradeça a Deus e Deus, obrigado. Jesus, obrigado pela sua obediência. Obrigado porque os nossos pecados foram pagos através da sua vida. Já imaginou se Jesus não tivesse sido obediente? Já pensou se Jesus tivesse feito, às vezes, como o Edgar, não vou falar dos irmãos que eu não conheço. Ah, não respondeu, não vou morrer também não, vou ficar vivo. Cruzar os braços lá. Vinha um soldado, ele, Hadouken, aí, é linguagem jovem isso aqui, tá, irmãos? É um poder aí.
Vinha outro, sai daqui, ninguém vai me matar. Ele tinha poder. Ele tinha poder. Mas ele preferiu falar assim: eis-me aqui. Vamos embora. Eu preciso morrer para salvar uma humanidade. Eu preciso morrer. Eu preciso ressuscitar para que aquelas pessoas em 2024 fossem salvas e fossem ressuscitadas para a glória e honra do Senhor Jesus. Se Jesus, se ele foi obediente, por que que eu e você às vezes não somos? Porque às vezes eu e você estamos como Sansão. Vale a pena obedecer, fazer a vontade de Deus. Vale a pena tê-lo como nosso único e suficiente Salvador. E seja sensível à voz de Deus, meus irmãos, para você saber qual é a vontade dele para a sua vida. 1 Samuel 15, 22, vai nos dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Não pague para ver. Cuidado para onde o pecado tem te levado. Faça a vontade de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Lembre-se de Jesus, que é por causa da obediência dele que você está aqui. Eu te convido a baixar a sua cabeça nesta noite. E que você pensasse naquilo que nós falamos sobre as atitudes de Sansão. Uma pessoa que viveu fazendo aquilo que ele queria, aquilo que ele achava certo, desobedecendo os seus pais, enganando os seus pais, desagradando ao Senhor em primeiro lugar. Comece a analisar a sua vida hoje. Seja você aqui o mais jovem ou o mais experiente nesta noite. Será que você está fazendo a sua vontade ou a vontade de Deus? Do mesmo modo que você vai lembrar de Sansão de uma forma agora tão negativa, de uma pessoa que fez tudo errado, eu quero que você venha pensar em Jesus. Que mesmo não querendo a sua morte, ele morreu por causa de você. E esse Jesus, ele quer te dar a vida eterna. Esse Jesus que ao terceiro dia ressuscitou, ele se faz presente aqui esta noite. Esse Jesus, ele quer transformar a sua vida em nome dele. Esse Jesus, ele quer sarar aquelas feridas que estão te machucando. Esse Jesus, ele quer mudar a sua história. E ele está aqui à sua disposição nesta noite. Mas para isso você tem que reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Você tem que falar assim: Deus, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que eu tenho feito as minhas vontades. Eu sei que aquilo que eu tenho feito não tem agradado ao Senhor no meu casamento, no meu namoro, no meu negócio, na minha faculdade, na minha vizinhança, na minha igreja. Eu sei aquilo que eu tenho feito está totalmente o contrário à tua vontade, ó Deus. Mas eu estou aqui diante do Senhor arrependido. Ó Deus, perdoe as minhas falhas em nome de Jesus. Ele é fiel para te perdoar em nome de Jesus, meus irmãos. Confesse os seus pecados, reconheça os seus pecados, mude de vida em nome de Jesus. Eu não sei se tem alguém aqui esta noite que precisa aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Eu quero orar pela sua vida. Talvez você tenha vivido em caminhos que têm te levado à destruição, caminhos que têm te levado a uma falsa alegria. Mas eu quero te mostrar que Jesus, te apresentar que Jesus, ele é o único caminho, ele é a única verdade, e ele é a nossa vida, a vida eterna, a vida em abundante. Se tem alguém que esta noite que deseja ter esse encontro com esse Jesus, que pode mudar tudo na sua vida, eu quero que você só levante uma de suas mãos, onde você está, não precisa ficar de pé, eu quero orar pela sua vida. Alguém aqui esta noite que entendeu essa mensagem, que não quer mais viver conforme o teu querer, mas conforme Deus quer para a sua vida, eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Alguém que esta noite eu quero orar por você. E talvez você já o tenha em seu coração. Talvez você já é uma pessoa salva em Cristo Jesus. Eu também quero orar por você. Porque mesmo sabendo aquilo que você não deve fazer, você tem feito coisas que desagradam ao Senhor. E eu quero orar pela sua vida esta noite. Hoje é um dia de renovo, de recomeço. Uma noite de transformação de vidas. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se tem alguém aqui que precisa, em nome de Jesus, um irmão, uma irmã,
que já é salvo, mas não tem andado nos caminhos, eu quero orar por você. Se tem alguém sempre falando, Senhor, eu preciso fazer a tua vontade, me ajude, me oriente, me dê forças, me dê sabedoria, eu quero orar por você. Se tem alguém que essa noite eu quero te convidar a se colocar de pé, eu quero orar pela sua vida, porque não é fácil ter os nossos pedidos negados por Deus, não é fácil. Mas nós temos que entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu convido agora todos a se colocarem de pé. Nós já estamos encerrando o nosso culto, eu quero orar pela sua vida. E que em nome de Jesus você possa sair aqui desta noite, entendendo que a vontade de Deus, ela sempre vai ser a melhor para a sua vida. Que a vontade de Deus, ao contrário da sua vontade, ela vai te dar vida e uma vida abundante. Deus, muito obrigado pela tua palavra lida nesta noite. Obrigado a Deus pelas vidas que aqui estão. Aqueles irmãos que estão nos ouvindo, ó Pai, de forma online. Ó Deus, o teu Espírito Santo venha visitar cada coração. Ó Pai, não nos deixe sermos igual Sansão. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Se nós, ó Pai, estamos agindo como Sansão, tenha misericórdia de nós. Que teu Espírito Santo venha nos convencer de todo pecado, de toda justiça, de todo juízo. Que nós venhamos, ó Deus, fazer aquilo que agrade ao Senhor. Ó Pai, que o nosso exemplo venha ser Jesus. Aquele único filho que o Senhor entregou, que o Senhor fez prevalecer a tua vontade, para que todos nós estivéssemos aqui esta noite. Nós queremos ter Jesus como nosso exemplo de obediência. Uma obediência que levou à morte, mas essa morte que nos trouxe vida. Que possamos ser todos esta noite, assim como Jesus, obedientes ao nosso Deus Pai. Em nome de Jesus, amém e amém.